Bom dia, irmãos. Comunidade brasileira aqui do Plaza do Seabras, na Militar, com a Sample Road. Nós vemos toda semana aqui falar do plano de salvação, para que os que estão aqui possam entender que é necessário você entender que a sua vida não é só aqui, neste mundo, que você foi criado para ser eterno. É tanto que a sua alma é eterna, e a sua alma que necessita ser salva, porque de acordo com a palavra, o teu corpo, quando você deixa essa vida, ele volta para a terra, e a sua alma vai para um lugar aonde, de acordo com a sua escolha nesse mundo, estará aí esperando o dia em que o Senhor ressuscitará ela. E hoje nós vamos entender isso. Hoje eu vou falar mais uma vez do plano de salvação, explicando através das Escrituras o quão importante é que nós tenhamos esse conhecimento, porque a própria palavra diz que muitos perecerão por falta do conhecimento da palavra. Então, como muitos não buscam um lugar para estudar a palavra, para aprender a palavra, ou muitos não dedicam tempo na sua própria casa para estudar e entender a palavra do Senhor, que é o guia nosso, como está de acordo com a vontade do Pai, do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, por causa da queda de Adão, nós todos nós nascemos com o pecado. Então, é exatamente o propósito de Jesus Cristo de vir a essa terra para proporcionar vida a todos nós. Mas vida não é a vida que você olha para si, mas sim a vida eterna. Ele diz lá na sua palavra que Ele é o caminho, é o único caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai, ou seja, ninguém vai para o céu, senão através dele. Então, irmãos, vamos começar com o livro de Romanos. E antes de começar, é claro, vamos fazer uma oração, como fazemos toda semana aqui. Eu agradeço a minha esposa, que sempre tem estado aqui junto comigo, me ajudando, a minha família, e todos aqueles que apoiam esse trabalho de rua. Eu posso te dizer que eu não defendo denominação, realmente eu estudo a palavra e prego a palavra de acordo com o que está ali. E essa é para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que muitos possam ser salvos, muitos possam entender a palavra de Deus aplicada aqui toda semana. Oremos. Deus Todo-Poderoso, é no nome de Jesus Cristo que eu te peço, Senhor, que através da tua graça, através da tua misericórdia, através do teu amor que é infinito, que tu possas, Senhor, enviar teus anjos aqui, que possa, Senhor, tirar as pedras do caminho de cada um aqui, para que seja alcançado pelo teu Santo Espírito, e que possa entender o que vai ser dito aqui hoje, e que tome uma decisão de seguir a Ti, Senhor Jesus, antes que seja tarde demais. Eu te peço, Senhor, que possa dar discernimento e sabedoria, e também, Senhor, através do poder e autoridade que Tu nos dá para repreender o demônio, para curar o doente, eu repreendo todo ser maligno que estiver em volta deste plaza hoje, que caiam por terra todo principado, toda potestade que estiver influenciando aqui neste plaza. E é no nome de Jesus Cristo que eu ordeno
que saiam, que deixe o Evangelho de Jesus Cristo fluir no coração daqueles que estão aqui. E é isso que eu peço no nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor nos ensina na sua palavra lá em Hebreus capítulo 3, versículo 23, que porque todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Deixe-me explicar o que quer dizer esta escritura, irmãos. Porque todos nós estamos no pecado, estamos destituídos da glória de Deus. Todo aquele, entendam, todo aquele que não tem Jesus Cristo está debaixo da ira de Deus. É esse o motivo pela qual Jesus Cristo veio a esse mundo. Porque você não pode se salvar a si mesmo. Você não pode se salvar a si mesmo. A Escritura nos ensina, lá em Efésios, que não é por obras, mas sim através de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Então, por isso, essa Escritura vem a calhar para mostrar que todos pecamos e todos estávamos destituídos da glória de Deus. E lá em Hebreus capítulo 9, versículo 15, diz: exatamente por esse motivo, Jesus é mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Todos aqueles que são chamados, é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Irmãos e irmãs, comunidade brasileira, vocês estão sendo chamados neste momento, através de um servo do Senhor, para vir a Cristo. A Escritura em Hebreus 9 diz que exatamente por esse motivo, Jesus é o mediador de uma nova aliança. Que motivo? Porque todos estão debaixo da ira de Deus, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então Jesus veio, e Ele, por ser mediador de uma nova aliança, Ele nos dá a oportunidade para que todos aqueles que são chamados, como estão sendo chamados aqui, recebam a promessa da herança eterna. Visto que Ele, Cristo Jesus, morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. Deixe-me explicar o que é a primeira aliança e o que é a segunda aliança. A primeira aliança é a lei. Todos aqueles que vivem de acordo com a lei estão debaixo da ira de Deus. Por quê? A lei condena o pecado. Então Jesus veio e passou a ser mediador de uma nova aliança que se chama graça. Através da graça sois salvos, mediante a fé em Jesus Cristo. Isso é o que diz a Escritura. E foi exatamente isso que aconteceu. Como lemos lá em Colossenses capítulo 2, do versículo 12 ao 15, que isso aconteceu para que, sepultados com Jesus Cristo no batismo, e com Ele ressuscitando mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou entre os mortos, vós estávamos mortos, nós todos estávamos mortos, por causa das nossas transgressões e pela incircuncisão da nossa carne. E Ele nos deu vida com Ele, perdoando todos os nossos pecados. E Ele cancelou, irmãos, a escrita de dívida que constituía em ordenâncias e que nos era contrária. Ele removeu completamente, pregando na cruz, despojando as autoridades que têm poder sobre aqueles que estão sem Jesus. Diz o versículo 15: despojando as autoridades e poderes malignos.
fez ele um espetáculo público, triunfando sobre todos eles naquela cruz. No momento em que Jesus expirou na cruz, ele despojou todas as autoridades e poderes malignos e fez dele naquele momento um espetáculo público, mas não público somente para nós que entendemos a Escritura, mas público no âmbito espiritual, aonde todos os anjos, todas as hostes celestes clamaram glória, deram glória ao Senhor por Satanás ter sido vencido naquela cruz e ter sido despojado e ter sido um espetáculo público que foi triunfado por Jesus naquela cruz. Então, irmãos, eu digo que o momento da vinda do Senhor Jesus Cristo está muito próximo. Ele prometeu, de acordo com a sua palavra, que Ele não nos deixaria órfãos, que Ele enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, o Ruach HaKodesh. E Ele fez isso ali, logo após a sua ressurreição dos mortos, nos brindando poder ter vida eterna junto com Ele. Ele ficou na terra ainda por 40 dias, dando os toques finais para os seus discípulos, de como ensinar, como pregar, como ir avante, e alertou eles que eles ficassem em Jerusalém para receber o Consolador assim que ele subisse. E ele subiu ao céu naqueles 40 dias depois de sua ressurreição. E eles ficaram ali, todos os apóstolos, todos os seus discípulos, eram 500, quando ele ascendeu ao céu. Mas um e outro foi saindo, não foram tendo paciência. E 10 dias depois, eles estavam reunidos num lugar, 120 deles somente. E ali o Consolador veio e tomou eles em poder e glória. Era o Consolador que o Senhor Jesus havia prometido. E desde ali, irmãos, a promessa se cumpre, que o Consolador estaria na terra para habitar dentro de cada um de nós que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. O Consolador, o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, é exatamente o poder de Deus, através do seu Santo Espírito, agindo em cada um de nós, para que, ao aceitar Jesus Cristo, nós possamos entender a sua palavra, possamos entender o que precisamos fazer para estar de acordo com a sua vontade. E só mediante a palavra, porque a própria palavra diz que a palavra se fez carne. Jesus Cristo é a palavra que nós lemos todos os dias. É os 66 livros que representam o homem. Então entendam isso, irmãos. E então, ali ele nos promete que ele voltaria para nos buscar, que ele iria para construir moradas para cada um de nós que aceitou ele como Jesus, como Senhor e Salvador de suas vidas. E esse tempo está às portas. Eu quero, toda semana, eu ensino aqui que o tempo, o número do tempo de Deus é 7. Se passaram 4.000 anos desde a queda de Adão até o nascimento de Jesus, 4.000 anos representam o número 4. Desde a morte e ressurreição de Jesus Cristo, já estão quase 2.000 anos, que vai se completar por volta de 2029. Então, se fará mais 2, ou seja, vai se contar 6. E ele claramente explica na sua palavra
que ele viria para habitar por 1000 anos, que seu reino seria estabelecido nesta terra em pessoa, porque o reino já está aqui através de nós, mas ele viria habitar por 1000 anos entre nós. E este se chama o ano sabático, o milênio da paz. Então, este tempo está para chegar. Este será o 7º dia. E então, depois disso, haverá o grande julgamento para aqueles que não aceitaram Jesus. E esses que não aceitaram Jesus, infelizmente, eles serão jogados no lago de enxofre. E ali estarão para toda a eternidade em sofrimento. A oportunidade é nos dada agora, em vida. Este é o grande mistério. Nós temos a oportunidade em vida. É por isso que Deus criou o mundo material, para que através do corpo material nós fôssemos provados a nossa obediência a Ele. Mas Satanás, que tomou por si o mundo, a Escritura mesmo diz que ele é o que governa este mundo, tem influenciado muitos a não conhecer o nosso Deus, e muitos até diz que Deus é fantasia da cabeça de homens. A própria palavra, a própria Escritura tem fatos, tem provas de que tudo é verdadeiro. As Escrituras, os 66 livros, foram escritos por 40 homens que, no período de mais de 1500 anos, eles não se conheciam, mas eles escreveram sobre a mesma pessoa. 39 deles, 39 livros, foram escritos no Velho Testamento, profetizando sobre tanto o nascimento de Jesus Cristo, como os últimos dias, o que iria acontecer. O nascimento aconteceu. Jesus cumpriu com todas as profecias que concernia o seu nascimento, o seu ministério. E agora só falta as profecias dos últimos tempos. E esse último tempo está chegando. Nós não temos muito tempo, irmãos e irmãs, comunidade brasileira. Se você passar dessa vida para outra, você só tem uma escolha. É mediante as suas escolhas neste mundo que você estará no lugar de espera que o próprio Deus criou. Muitas pessoas acham que o inferno, a palavra dito inferno, que é uma palavra em latim, que na realidade em hebraico se chama Sheol, e que no grego se chama Hades, é um lugar criado por Deus para que todos aqueles que deixassem essa vida ficassem ali, aguardando o dia do julgamento. E ali o Senhor dividiu em duas partes: o lugar onde os que foram salvos aguardariam o dia da primeira ressurreição, e tem o outro lado, que é aonde aqueles que não aceitaram, não foram salvos, aguardam o dia da segunda ressurreição para o seu grande julgamento. O seu momento de ser salvo é aqui agora, quando o Espírito Santo está nesta dimensão, habitando entre nós. Você precisa ter certeza da sua salvação. Não se engane, não vá nessa que Deus sabe, porque não é por obras. Não importa se você se acha bom, se você se acha uma pessoa que nunca fez mal a ninguém, isso não importa. Jesus não está preocupado se você é ruim ou se você é bom. Ele ensina na sua palavra que a salvação é mediante aceitar Ele como Senhor e Salvador de sua vida,
como diz lá em Efésios, no capítulo 2, que não é por obras para que o homem não se orgulhe de si mesmo, porque quem é orgulhoso não entra no reino de Deus. Então, quando você aceita Jesus, você pode ser o cara mais ruim, a mulher mais ruim deste mundo, mas a palavra de Deus transformará a sua vida, e o Santo Espírito que está habitando naquela pessoa que aceitou Jesus Cristo, guiará, instruirá aquela pessoa nos caminhos do Senhor, e ali ela será transformada. A própria palavra diz que ao aceitar Jesus Cristo, você é justificado diante de Deus, e você passa a ser uma nova criatura. Lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 14 a 15, diz que o sangue de Cristo, mediante o Espírito eterno, que é o Espírito Santo, se ofereceu de forma imaculada para purificar completamente a nossa consciência de comportamento que conduz à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Meu irmão, eu não estou falando nada que eu escrevi. Aqui são palavras que contém na Bíblia. Você pode comprar qualquer Bíblia, vai estar essas palavras aqui. É o ensinamento do Senhor, é um guia para as nossas vidas. Hoje em dia não existe mais ninguém burro. Você só não aprende a respeito da palavra de Deus se você não quiser. Se você tem problema de leitura, não gosta de ler ou não sabe ler, você tem, através do YouTube, as escrituras em áudio, e você pode ouvi-las todos os dias, tirar 15 ou 20 ou 30 minutos, e você será alimentado. Da mesma maneira que o seu corpo precisa ser alimentado todos os dias para que não se enfraqueça, você precisa ser alimentado, da palavra de Deus todos os dias, para que seu espírito esteja forte. E é essa a mensagem que eu trago a vocês, para que vocês aqui no Plaza do Seabra, que estão ouvindo esta palavra, não caiam no engano maligno das influências do mundo, de que o Senhor vai entender. Eu vou fazer isso, mas o Senhor vai entender. Pessoas que estão vivendo com outras, sem um casamento selado na palavra de Deus. Pessoas que vivem em bebedeiras, pessoas que vivem em drogas, pessoas que não seguram sua língua, e o pior de tudo, pessoas que não perdoam. Isso tudo, irmão, são doenças que você só será curado através da palavra de Deus. A palavra de Deus te dará força para você se libertar de tudo isso, da mentira, do adultério, do homossexualismo, da influência maligna, de tudo, senhores. Por isso, a palavra de Deus é chamada o guia, é a carta do nosso Pai Celestial para nós, endereçada a cada um de nós, para que nós saibamos a sua vontade e possamos ser obedientes a ela. Se você diz que não quer ser obediente, você já está no caminho da perdição. E só existe dois lugares, meus irmãos e irmãs, que a gente vai depois dessa vida, o céu ou o inferno. E o céu só através de Jesus Cristo, como aprendemos lá em Atos 4, no versículo 12, que diz que só há um nome debaixo do céu pela qual o homem pode ser salvo.
e este nome é Jesus Cristo. Ele mesmo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Lá em João 3,16 diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todos aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Veja bem, irmãos, o Senhor ama o mundo todo. Jesus Cristo morreu pelo pecado do mundo todo, mas é preciso um passo seu para a salvação eterna, para uma vida com Cristo. É você aceitar Jesus Cristo. E a partir do momento que, de acordo com a palavra, você aceitando Jesus Cristo, você é adotado como filhos e filhas do Altíssimo. Esta é uma palavra, irmãos, verdadeira. Eu não estou falando nada que eu escrevi, como eu já te falei, está dentro das Escrituras. As Escrituras é um guia para nós. Não se deixe levar pelas influências mundanas, porque nós estamos aguardando a vinda do Senhor, que está em breve. Em breve vai estar se completando o 6º ano, ou seja, o 6º dia, ou os 6.000 anos deste período. E nesses 6 é onde Jesus voltará com glória para jogar Satanás, prendê-lo, e nos 1000 anos de paz, os 1000 anos sabático, todos nós viveremos, aqueles que aceitaram Cristo neste milênio, sem o poder da morte, sem o poder da dor, sem o poder do pecado. Nós estaremos livres disso tudo. Eu te garanto que a palavra é pura e verdadeira. Não se engane. Logo em breve vai acontecer algo que se chama arrebatamento da igreja. Não é a igreja ali da esquina, não. Não estou falando de 4 paredes. Eu estou falando da igreja de Cristo, que somos todos nós que aceitamos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. E vivemos uma vida de acordo com a palavra. Nem todas as denominações estão pregando a palavra verdadeira. E como a própria palavra diz, que no finais dos tempos apareceriam muitos falsos profetas, anticristos, que ensinariam a palavra para desviar os filhos de Deus. Então, se você se limitar a estudar somente a palavra, somente os 66 livros que foram selecionados pelo Senhor para nos guiar neste mundo, para que nós pudéssemos estar preparados na sua vinda, no seu resgate, na primeira ressurreição que se chama arrebatamento, que nós pudéssemos estar preparados. E isso vai acontecer em breve. E logo depois disso, acontecerá 7 anos de grande tribulação nesta terra. E o Senhor nos dá ainda uma dica de que será como nos dias de Noé, onde todos estarão bebendo, dando-se em casamento, se divertindo, e então acontecerá o inesperado. Vejam bem que o número 7 está em Noé também. Noé, ele viveu 6 gerações até o dilúvio, e a 7ª geração da sua idade, a sua 7ª geração ele viveu depois do dilúvio. Ou seja, o dilúvio é uma representação da nossa salvação. Aquelas águas é a representação do batismo que haveria de ver. É a representação do arrebatamento das almas que acreditam em Jesus Cristo. E naquele dia somente 8 foram poupadas, e o resto do mundo ficou completamente destruído. Então eu quero que vocês entendam que o número 7 é o tempo de Deus. Nós estamos quase no final do 6, que acontecerá por volta de 2029.
A palavra diz que nós não sabemos nem o dia nem a hora em que Ele virá, mas Ele nos alerta que nós possamos estar preparados, que nós entendamos a época. E de acordo com a palavra, com os mistérios que nós entendemos, que o Espírito Santo nos mostra, esse é o tempo. Não deixe sua vida se tornar uma vida eterna no inferno, irmãos, mas que seja uma vida eterna junto com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele promete que depois, que na sua segunda vinda, a Nova Jerusalém seria estabelecida. E a Nova Jerusalém é onde vamos viver com Ele. Então, hoje são dia 29 de dezembro de 2019. Nós temos 10 anos até se completar 2000 anos da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Estaremos nos 6.000 anos desde a queda de Adão. Então, tente refletir a respeito desses números, porque são verdadeiros. E tente refletir a respeito da sua vida, o que você está fazendo com ela. O único caminho é através de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, você não entra no céu. Não se deixe influenciar pelas crenças que é propagadas no mundo pelo homem, pela influência do maligno, que você morre e que você volta a este mundo para recebe um corpo novo para ser aperfeiçoado. Isto não é bíblico. Lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, nós aprendemos que ao homem só é dado viver uma vida, e após disso ele comparecerá em frente ao grande juiz para ser julgado. Pronto. Não existe interpretação mais clara do que essa. Não existe você morrer aqui e ir para um lugar aonde pessoas vão orar para você, para que você seja salvo. Isso não existe. A salvação é em vida. Para que você receba um corpo glorificado, que Jesus prometeu, é preciso que você tenha um corpo santificado através da palavra. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5 nos diz que nós devemos, que o corpo deve ser santificado, que o espírito deve ser santificado e que a alma deve ser santificado. Ali ele nos dá testemunho de que nós somos divididos em 3 partes: corpo, alma e espírito. Quando você morre, o seu corpo volta para a terra, o seu espírito volta para Deus, que é o sopro de vida, e a sua alma vai para o lugar de espera. E dependendo da sua escolha, ou você vai para o lugar de tormento, ou você vai para o paraíso, aguardar o dia da grande volta do nosso Senhor Jesus. E eu quero deixar esta palavra aqui e pedir, se há alguém aqui que queira entregar sua vida a Jesus, que venha aqui, que nós oraremos por ti e lhe instruiremos como fazer, se deixar levar pelo Santo Espírito que habitará em sua vida. Se há alguém que realmente entendeu esta palavra, que possa vir aqui. Ao mesmo tempo eu peço que você reflita em casa, que você possa orar ao Senhor, dobrar seus joelhos e pedir orientação e instrução a respeito do que foi ensinado aqui hoje. E não caia na besteira de ignorar, porque no dia do arrebatamento desaparecerão milhares, milhares e milhares de pessoas deste mundo. E será um dia de grande sofrimento. E você lembrará deste dia aqui. E você lembrará deste dia. E você regredirá muito por não ter feito sua decisão. Acredite, irmãos, não haverá comida. Será uma perseguição louca. Ali se estabelecerá o governo mundial.
e a partir dali muitos serão levados por ele. Essa é a intenção de Satanás, que a maioria das pessoas possam ir para o inferno como ele irá para o inferno. Ele já está condenado. Então esse é o trabalho dele, de desviar o máximo possível. Eu te peço no nome de Jesus Cristo, que receba esta palavra, que o Espírito Santo tenha liberdade de agir no seu coração, na sua alma. E hoje aqui estamos, no dia 29 de dezembro de 2019. Se o Senhor me permitir, eu estarei aqui no próximo domingo. Se o Senhor me permitir, eu e minha família estaremos glorificando ao Senhor aqui. Mas se Ele me levar, eu estarei glorificando Ele nos céus. Então eu peço a todos que tenham consciência do que está sendo falado aqui. E eu deixo tudo isso no nome de Jesus Cristo. Eu peço que vocês todos possam ouvir a oração que vamos fechar aqui para o nosso Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, é com muito temor e tremor que eu venho neste lugar todas as semanas, assim como tu me instruíste, para deixar a tua palavra, para que almas possam receber, Senhor, a palavra que tu deixastes para nós, o teu guia para as nossas vidas. Eu te peço que o Santo Espírito convença, assim como é o trabalho dele, aos que ouviram esta palavra, a se entregarem a ti, Senhor, a buscarem a ti, a saírem do mundo das trevas, assim como tu diz na tua palavra, que quando nós aceitamos o nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos removidos do mundo das trevas e trazidos para o reino de Deus. E ali somos recebidos como filhos e filhas do Altíssimo. Eu te peço, Senhor, que a tua palavra se cumpra em nossas vidas. Tu diz na tua palavra que tu zela por ela e que tudo o que tu falou, tu cumpre. Eu te peço que abençoe todos aqui, Senhor, para que a salvação chegue nas suas vidas e nas suas casas. No nome de Jesus Cristo. Amém.